No coração da Amazônia, onde a densa floresta se entrelaça com mistérios antigos, havia uma lenda que sussurrava entre as árvores, a história de Ratanaba, a cidade perdida. Diziam que, em tempos remotos, Ratanaba era um próspero reino, onde o ouro e as riquezas fluíam como os rios, e seus habitantes viviam em harmonia com a natureza. No entanto, essa harmonia foi destruída por um poder que não podiam controlar. Certa noite, uma tribo de guerreiros, atraída pela fama da cidade, decidiu invadi-la. Eles acreditavam que a riqueza de Ratanaba pertencia a eles por direito. Ao chegarem, encontraram não somente tesouros inimagináveis, mas também uma força sobrenatural que protegia a cidade. Os habitantes, liderados por um sacerdote poderoso, invocaram os espíritos da floresta para defender seu lar. Uma batalha feroz se seguiu, e os gritos dos guerreiros ecoaram na selva. No auge da luta, um feitiço foi lançado. A terra tremeu e a floresta se revoltou. Ratanaba foi engolida pela vegetação, desaparecendo do mapa e levando consigo os guerreiros e os habitantes, como se nunca tivessem existido. A cidade se tornou uma lenda, assombrada pelas almas dos que morreram em sua defesa. Décadas depois, um grupo de exploradores decidiu desbravar a floresta em busca da cidade perdida. Entre eles estava Clara, uma jovem arqueóloga fascinada pela história da Amazônia. Após dias de caminhada, eles se depararam com uma clareira que parecia diferente, como se o tempo tivesse parado. No centro, ruínas cobertas de musgo e cipós, e uma sensação estranha no ar. À medida que exploravam, as noites se tornaram cada vez mais inquietas. Sussurros podiam ser ouvidos entre as árvores, e sombras dançavam sob a luz da lua. Um por um, os membros do grupo começaram a desaparecer. Clara, aterrorizada, percebeu que as almas dos antigos habitantes de Ratanaba estavam ali, buscando vingança pelos intrusos que haviam perturbado seu descanso eterno. Certa noite, enquanto tentava reunir os membros restantes, Clara se deparou com o sacerdote. Ele não estava mais vivo, mas sua presença era palpável. Com uma voz ecoante, ele advertiu: retirem-se, ou o destino de Ratanaba será o seu. Mas a curiosidade de Clara era maior que o medo. Ela desejava entender o que aconteceu, mesmo que isso custasse sua vida. Determinada, Clara decidiu realizar um ritual que poderia libertar os espíritos ou condená-los para sempre. À medida que as palavras antigas saíam de seus lábios, a floresta respondeu com um rugido, e a terra começou a tremer. As almas começaram a se manifestar, uma legião de guerreiros e cidadãos de Ratanaba, todos com olhares de fúria e tristeza. No clímax do ritual, Clara viu visões do passado, a cidade em todo o seu esplendor, a batalha horrenda, o feitiço que a aprisionou. Compreendendo que a cidade não era apenas um lugar, mas um símbolo de perda e dor, Clara fez um último apelo: liberem-se do ódio, encontrem paz. Por um breve momento, a floresta silenciou. As almas hesitaram, e Clara sentiu a esperança fluir. Mas o poder da vingança era forte, e a floresta clamou por sangue. No final, um grito ecoou, e a clareira se fechou enquanto Clara se tornava parte da lenda, uma nova alma perdida em Ratanaba. Até hoje, rumores de uma cidade assombrada na Amazônia persistem. Aqueles que se aventuram perto da clareira falam de figuras sombrias e sussurros que ecoam entre as árvores. Ratanaba, a cidade perdida, permanece oculta, guardando seus segredos e esperando por aqueles que ousam desafiar seu legado macabro. Era uma noite fria e nebulosa quando Carlos, um caminhoneiro experiente, pegou a estrada rumo a Juazeiro do Norte. Ele tinha feito esse percurso inúmeras vezes, mas naquela noite algo parecia diferente. O vento assobiava entre as árvores e a lua cheia mal conseguia iluminar a estrada tortuosa. Enquanto dirigia, Carlos começou a ouvir uma rádio antiga sintonizada em uma frequência estranha. As vozes que saíam do rádio pareciam sussurrar seu nome. Ele tentou mudar de estação, mas a rádio insistia em voltar àquela frequência. A cada volta, ele sentia um frio na espinha, como se algo o estivesse observando. Depois de algumas horas, Carlos avistou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com os cabelos longos e desgrenhados, que parecia esperar por ajuda. Hesitante, ele parou o caminhão, com cautela, perguntou se ela precisava de carona. A mulher olhou para ele com olhos vazios e respondeu com uma voz trêmula: me leve para casa.
Sem saber por quê, Carlos sentiu uma forte vontade de ajudar. Ele a convidou a entrar, e assim que a mulher se acomodou no banco de trás, ele retomou a viagem. No entanto, algo sinistro pairava no ar. A temperatura dentro do caminhão começou a cair, e o rádio voltou a tocar, agora com uma melodia macabra. A cada quilômetro que passava, a mulher parecia se transformar. Seu rosto, antes pálido, começou a exibir uma expressão de dor e sofrimento. Carlos olhou pelo retrovisor. Para seu horror, percebeu que a mulher não estava mais lá. Em seu lugar, uma sombra se contorcia, emitindo risadas distorcidas que ecoavam dentro da cabine. Em pânico, Carlos acelerou o caminhão, mas a estrada parecia não ter fim. As luzes dos postes piscavam e desapareciam, e a neblina tornava tudo mais confuso. Ele tentou se lembrar do caminho, mas a mente estava em frangalhos. Foi então que ele viu uma placa: "Bem-vindo a Juazeiro do Norte". O alívio tomou conta dele, mas não durou muito. Ele percebeu que não havia mais pessoas na estrada, como se a cidade estivesse deserta. Ao chegar à entrada da cidade, o caminhão parou subitamente, como se uma força invisível o tivesse detido. Carlos, desesperado, tentou ligar o motor, mas tudo falhou. Ele saiu do caminhão, ao olhar ao redor, viu a mulher de branco novamente, agora com um sorriso macabro e os olhos brilhando como brasas. "Você não pode escapar", ela sussurrou, enquanto sombras começavam a emergir da escuridão, cercando-o. "Agora você pertence a esta estrada." Carlos gritou, mas seu grito foi engolido pela noite. Ninguém o ouviu, e o caminhão ficou ali, parado, como um aviso para outros viajantes. A estrada de Juazeiro do Norte guardava mais segredos do que parecia, e a mulher de branco continuava à espera de mais uma alma perdida para se juntar à sua eterna vigília. Era uma noite sem luar na cidade de Varginha, em Minas Gerais. A brisa fria sussurrava entre as árvores, e um silêncio inquietante pairava no ar. A cidade, que já havia sido palco de um famoso avistamento de um extraterrestre em 1996, parecia adormecida, mas a história que se desenrolaria naquela noite estava longe de ser pacífica. Ana, uma jovem estudante de biologia, sempre fora fascinada pelo caso do Ed Varginha. As fotos, os relatos de testemunhas e os mistérios que cercavam a criatura a intrigavam. Em uma noite de estudos, ela decidiu que era hora de desbravar o que realmente havia acontecido. Armada com uma lanterna e uma câmera, Ana se aventurou na floresta onde, segundo os relatos, a criatura havia sido vista. Conforme se aprofundava na mata, a escuridão parecia se tornar mais densa. Ruídos estranhos ecoavam ao seu redor, o farfalhar das folhas, o estalar dos galhos. O coração de Ana acelerou, mas sua curiosidade a impulsionava. Finalmente, ela chegou a uma clareira onde o solo parecia diferente, como se algo tivesse caído ali há muito tempo. Ela se agachou e, ao iluminar o chão com a lanterna, viu marcas estranhas, como se algo tivesse sido arrastado. De repente, um frio intenso a envolveu. Ana olhou para cima e, para sua surpresa, viu uma sombra se movendo entre as árvores. Era uma figura esquelética, com grandes olhos negros que refletiam a luz da lanterna. A criatura, com sua pele verde e escamosa, parecia assustada, mas ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda em seu olhar. Ana, paralisada pelo medo e pela curiosidade, começou a dar passos hesitantes em direção à criatura. Ela não queria acreditar que estava diante do famoso Ed Varginha, mas, de alguma forma, sabia que não poderia ser outra coisa. Quando a distância entre eles diminuiu, a criatura emitiu um som baixo, quase como um lamento. Ana sentiu um aperto no coração, como se pudesse sentir a dor daquela criatura solitária. Mas, antes que pudesse se aproximar mais, um barulho alto explodiu na floresta. Era um grupo de caçadores, armados e rindo, que tinham ouvido rumores sobre o monstro e estavam determinados a capturá-lo. Ao ver a criatura, os homens começaram a gritar e a se aproximar com suas armas. A criatura, assustada, tentou se esconder, mas Ana se colocou na frente dela, decidida a protegê-la. Os caçadores riram da coragem dela, mas Ana não se deixaria intimidar. Ela gritou: "Deixem-a em paz. Ela não faz mal a ninguém." O que se seguiu foi um caos. Os caçadores avançaram, e Ana sentiu uma onda de desespero. Em um instante, a criatura lançou um olhar penetrante para ela, e algo indescritível aconteceu. Uma luz intensa envolveu o local, e Ana sentiu-se ser puxada para dentro de um turbilhão de energia. Quando a luz se dissipou, Ana se encontrou sozinha na clareira,
Os caçadores haviam desaparecido, e a criatura também. No lugar onde estivera, havia apenas um brilho suave no chão e uma sensação de que algo extraordinário havia acontecido. Mas, na mente de Ana, uma pergunta permanecia: o que realmente havia sido capturado naquela noite? E, mais importante, o que havia se perdido para sempre? De volta à cidade, Ana não contou a ninguém sobre o que realmente aconteceu. Mas, a cada noite, quando olhava para o céu, sentia que a criatura ainda estava lá, observando-a, e que, de alguma forma, elas estavam ligadas por aquele momento fatídico. E, embora Varginha continuasse a ser um lugar de mistério, Ana guardava um segredo que a assombraria para sempre. A história do Ed Varginha havia se tornado parte dela, e agora, ela também carregava a dor de uma alma perdida, entrelaçada com o destino de um ser de outro mundo. A Ilha da Madeira, onde as flores exóticas e as montanhas verdejantes atraíam turistas de todo o mundo, havia uma antiga casa que todos os moradores conheciam, mas poucos ousavam se aproximar. A casa de São Jorge, com suas paredes de pedra desgastadas e janelas quebradas, estava situada à beira de um penhasco, de onde se podia ver o mar revolto. As lendas contavam que a casa era assombrada por almas perdidas, vítimas de um trágico passado. Certa noite, um grupo de jovens turistas decidiu explorar a casa. Eles haviam ouvido as histórias de terror e estavam determinados a desmistificar a fama de assombração. Armados com lanternas e câmeras, adentraram no local, rindo e fazendo piadas sobre os fantasmas que supostamente habitavam o lugar. Assim que cruzaram a porta, o ar esfriou abruptamente, e um silêncio opressivo tomou conta do ambiente. As paredes estavam cobertas de mofo, e o chão rangia sob seus pés. À medida que exploravam os cômodos empoeirados, começaram a notar coisas estranhas. Fotos antigas de uma família com rostos borrados, móveis cobertos por lençóis brancos e uma sensação constante de serem observados. No andar de cima, encontraram um quarto que parecia ter sido deixado de lado no tempo. A cama estava desfeita, e um espelho empoeirado refletia suas imagens distorcidas. Um dos jovens, chamado Miguel, decidiu se aproximar do espelho. Quando ele olhou mais de perto, viu uma figura atrás dele, uma mulher pálida com um vestido branco. Ao se virar, não havia ninguém. O coração de Miguel disparou, e ele chamou os amigos, mas eles apenas riram, achando que era apenas sua imaginação. Enquanto isso, Clara, uma das amigas, começou a ouvir sussurros vindo do corredor. Curiosa, seguiu o som, que parecia guiá-la até uma porta trancada. Sem pensar duas vezes, ela empurrou a porta com força, que se abriu com um rangido sinistro. O que encontrou do outro lado a deixou paralisada. Um quarto escuro e úmido, cheio de brinquedos antigos e quebrados, como se estivesse congelado no tempo. De repente, a porta se fechou atrás dela, e Clara ficou presa. Os sussurros tornaram-se gritos, e ela viu sombras se movendo ao seu redor. Desesperada, começou a bater na porta, chamando seus amigos, mas a única resposta era o eco de sua própria voz. Enquanto isso, Miguel e os outros começaram a sentir a tensão no ar. A atmosfera estava pesada, e uma sensação de pânico se instalou entre eles. Decidiram procurar Clara, mas ao procurá-la, encontraram apenas mais portas trancadas e corredores que pareciam se estender infinitamente. Cada vez que chamavam por ela, as respostas se tornavam cada vez mais distorcidas, como se algo os estivesse brincando. O grupo começou a se separar, cada um atraído por uma nova porta ou sombra que cruzava seu caminho. Foi então que o terror se concretizou. Eles se depararam com uma aparição, a mulher do vestido branco, com um olhar vazio e triste. Ela apontou para uma janela quebrada, e a visão do mar revolto abaixo fez com que o grupo hesitasse. Um a um, começaram a sentir uma força irresistível puxando-os em direção à janela, como se estivessem sendo chamados para se juntarem às almas perdidas da casa. Miguel, percebendo que estavam em perigo, conseguiu resistir, gritando para os outros que precisavam sair. Ele conseguiu puxar Clara para longe do quarto escuro, e juntos, correram pelos corredores apinhados de sombras. O grupo, agora mais unido, lutou contra a força sobrenatural que tentava prendê-los. Finalmente, eles conseguiram chegar à porta da frente. Com um último esforço, abriram a porta e se jogaram para fora da casa, ofegantes e aterrorizados. O vento frio os recebeu, e a luz da lua banhou seus rostos em um brilho fantasmagórico. Olharam para trás e viram a casa, agora silenciosa, como se nunca tivesse sido perturbada. A partir daquela noite,
A casa de São Jorge continuou a ser um local de mistério e medo. Os jovens nunca mais falaram sobre o que aconteceu ali, mas sempre que passavam pela casa, sentiam o olhar triste da mulher do vestido branco, lembrando-os de que algumas portas devem permanecer fechadas e que algumas almas nunca encontrarão paz. Era uma vez, nas deslumbrantes Ilhas Maldivas, um resort luxuoso que atraía turistas de todo o mundo. Situado em uma ilha privada, o lugar era conhecido por suas águas cristalinas e areias brancas. Porém, havia um segredo sombrio que pairava sobre essa beleza. Certa vez, um grupo de amigos decidiu passar suas férias no resort. Entre risos e festas, eles exploraram a ilha, mas logo ouviram rumores sobre uma lenda local. Há muitos anos, uma mulher chamada Aissa havia sido acusada de bruxaria. Como punição, foi presa em uma caverna submersa, onde sua alma supostamente vagava eternamente, buscando vingança. Intrigados pela história, os amigos decidiram investigar a caverna. Durante a noite, armados com lanternas e uma dose de coragem, eles nadaram até a entrada da caverna. Ao entrar, foram recebidos por um frio inexplicável e ecoantes sussurros que pareciam chamar seus nomes. Conforme avançavam, as paredes da caverna começaram a brilhar com um tom azul etéreo, e os sussurros se tornaram mais altos, mais intensos. Um a um, os amigos começaram a sentir uma presença estranha, como se alguém os observasse. O medo começou a se instalar quando perceberam que a saída estava se fechando. As ondas do mar começaram a invadir a caverna com uma força inesperada. Desesperados, eles tentaram nadar de volta, mas a correnteza os puxava para dentro. Foi então que um dos amigos, Daniel, avistou uma figura feminina emergindo da água. Era Aissa, com cabelos longos e desgrenhados, e um olhar triste que transparecia tanto dor quanto raiva. Ela sussurrou palavras incompreensíveis enquanto os amigos, paralisados pelo terror, sentiram uma conexão estranha com a mulher. Aissa se aproximou de Daniel, seu olhar penetrante o hipnotizando. Ele lembrou-se da história que ouviu sobre sua vida, sobre a injustiça que sofreu. Em um momento de compaixão, ele estendeu a mão para ela, mas a figura começou a se desvanecer, e o ambiente ao seu redor começou a se contorcer. Os amigos perceberam que, para escapar, precisavam enfrentar a dor e o sofrimento que Aissa carregava. Juntos, eles levantaram a voz em um lamento, pedindo perdão pelo que havia acontecido. As ondas pararam de invadir a caverna, e a figura de Aissa começou a brilhar intensamente. Com um último suspiro, ela sorriu para Daniel e desapareceu nas profundezas do mar, levando consigo a dor acumulada por séculos. Os amigos conseguiram nadar de volta até a superfície, ofegantes e aterrorizados, mas aliviados. Prometeram nunca esquecer a história de Aissa, a partir daquele dia, sempre respeitar as lendas locais. O resort continuou a prosperar, mas aqueles que ouviram a história sabiam que, sob a beleza das Ilhas Maldivas, havia um sussurro que ecoava nas ondas, um lembrete do passado e da importância de ouvir as vozes que clamam por justiça. Era uma vez, em uma pequena vila cercada por densas florestas e montanhas imponentes, um homem chamado Vitor. Ele era um solitário, conhecido por sua natureza reclusa e olhares penetrantes. Os moradores da vila sussurravam sobre ele, alegando que tinha um passado sombrio e que suas caminhadas noturnas pelas florestas eram estranhas e perturbadoras. Certa noite, um grupo de jovens da vila decidiu explorar as cavernas próximas, atraídos pela adrenalina e pelas histórias de tesouros escondidos. Ignorando os avisos dos mais velhos sobre a presença de Vitor, eles se aventuraram nas profundezas das cavernas, rindo e brincando, suas vozes ecoando nas paredes frias e úmidas. À medida que se afastavam da entrada, o ambiente se tornava mais sombrio e claustrofóbico. As risadas logo se transformaram em sussurros nervosos quando perceberam que estavam perdidos. O eco de seus próprios passos e risos começava a parecer ameaçador, como se as cavernas estivessem vivas, absorvendo sua alegria e devolvendo um silêncio opressivo. De repente, um som diferente cortou o silêncio, um estalo, como se algo estivesse se movendo nas sombras. O grupo parou, o coração acelerando. Foi só o eco, disse um dos jovens, tentando se convencer. Mas a inquietação cresceu, e eles decidiram voltar. No entanto, ao tentarem encontrar o caminho de volta, se depararam com uma caverna maior, onde chamas dançavam em um fogo improvisado. No centro, Vitor estava sentado, sua figura sombria iluminada pelas chamas. Ele os recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos, uma expressão que misturava curiosidade e algo mais primal.
Vocês se perderam, não é? Disse ele, sua voz suave, mas carregada de uma tensão inexplicável. Os jovens tentaram manter a calma, mas o medo começou a tomar conta deles. Eles tentaram se afastar, mas Vitor se levantou rapidamente, seus movimentos ágeis e quase predatórios. Não se preocupem, eu tenho algo especial para vocês, ele disse, gesticulando para o fogo. À medida que se aproximavam, perceberam que havia carne assando sobre as chamas. O cheiro era intenso e irresistível, mas havia algo de profundamente errado. Você não pode fazer isso, gritou uma das garotas, horrorizada. Vitor apenas sorriu ainda mais, revelando dentes afiados, quase como se estivesse se deliciando com o medo deles. Eu não faço nada que não seja necessário. A sobrevivência é uma questão de escolha, ele respondeu, sua voz transformando-se em um sussurro. E a fome é algo que não se pode ignorar. Os jovens, percebendo a gravidade da situação, tentaram correr, mas Vitor era rápido. Um por um, ele os cercou, seus olhos brilhando de uma forma insana. As cavernas pareciam ecoar seus gritos, absorvendo a vida e a esperança deles. Na manhã seguinte, os moradores da vila notaram a ausência dos jovens. Preocupados, organizaram uma busca. Quando finalmente encontraram a caverna e entraram, o que viram os deixou em choque, marcas de luta, o fogo ainda smores, mas nenhum sinal dos jovens. E no fundo da caverna, apenas o eco da risada de Vitor, que agora se tornará uma lenda, uma sombra que habitava as cavernas, sempre à espreita, sempre esperando pela próxima presa que se aventurasse em seu território. Desde então, as cavernas foram evitadas, e a história de Vitor, o canibal das cavernas, se espalhou, um aviso sombrio sobre os perigos de ignorar os sussurros da floresta.